Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante da Palavra de Deus. Você sabe que durante todo esse mês nós estamos falando sobre morte, sepultamento, ressurreição e vida eterna. Cada dia um tema especial e uma vez por semana um tema longo, fazendo um resumo da semana. Por isso, hoje eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a Bíblia, abrir também o seu coração, ficar atento aqui nessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como também vai falar comigo. O nosso texto de hoje está em Marcos, capítulo 5. Na verdade é do verso 21 até o verso 43, mas nós não vamos ler todo o texto, fica aqui como referência para você. Eu vou ler apenas alguns versos. O título é Não Temas, Crê Somente. Este título foi tirado aqui de Marcos 5, verso 36, que diz: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Esse texto está sendo dirigido a Jairo, que tinha sua filha doente e que chamou Jesus para abençoar e para curar sua filha. E Jesus estava indo para esse compromisso, para a casa de Jairo, para atender a filhinha dele, e no meio do caminho Jesus foi interceptado por uma outra situação, uma outra mulher que estava com outro problema, e Jesus se demorou atendendo essa mulher, e quando chegou lá, a filha de Jairo já estava morta, já tinha falecido. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ok? Esse é o pano de fundo. Mas eu vou me concentrar aqui no episódio da mulher que interceptou Jesus durante o trajeto até a casa de Jairo. Esse é um assunto tremendo. Presta atenção. Marcos 5, a partir do versículo 25 em diante, que diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre deste mal. Eu li Marcos 5, de 25 a 34. Que história impressionante, não é? Essa é uma história que tem a ver com o nosso dia a dia, com as lutas do dia a dia de cada um de nós, não é mesmo? Vamos analisar alguns detalhes do texto. Voltemos para o verso 25. Fala assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Imagine alguém ter uma hemorragia por 12 anos consecutivos, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, por 12 anos. Então essa mulher já estava fraca, já estava muito debilitada e já estava pensando até que iria morrer, porque a pessoa que perde sangue vai perdendo a vida, porque sangue é vida. E ela foi perdendo o sangue durante 12 anos com essa hemorragia incurável. O verso 26 fala que ela padeceu muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo que possuía, sem contudo aproveitar nada, sem contudo receber a cura, receber a solução. E diz o texto que, pelo contrário, as coisas iam de mal a pior. Ou seja, estamos falando de alguém que gastou todo o seu dinheiro indo aos médicos, fazendo os exames, comprando os remédios, fazendo os tratamentos. Eu imagino que ela deve ter investido toda a sua economia. Talvez ela pudesse ter algum dinheiro guardado e ela usou todo esse dinheiro para tentar a cura da sua hemorragia. Se tivesse um carro, se tivesse uma moto, uma bicicleta, algum bem de valor, ou quem sabe um terreno, uma casa, possivelmente ela também teria vendido, justamente para investir na sua saúde.
Você sabe que quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está numa situação muito delicada, ela dá tudo que tem para se ver livre do problema. Ela daria todo o dinheiro, todos os bens possíveis para obter a cura, não é mesmo? Nós faríamos isso hoje e com certeza ela fez isso lá também. No verso 26 fala que ela foi aos médicos. Então você imagina uma pessoa indo aos hospitais, às clínicas, aos laboratórios, indo a lugares indicados por amigos. Alguém fala, ó, vai em tal médico, ela ia. Vai em tal clínica, ela ia. Vai em tal hospital, ela ia. Vai em tal cidade, ela ia. Sabe, a pessoa tentando encontrar a solução, tentando encontrar o remédio, o diagnóstico, a saída para o seu problema. Mas como diz o verso 26 no finalzinho, fala que nada deu certo, tudo deu errado. Ela foi em todos os lugares possíveis e não obteve a cura, e não obteve a solução. Então essa mulher estava desanimada, desconsolada, pensando somente no pior, pensando na morte. Talvez eu esteja falando com alguém que já bateu em todas as portas, já gastou muito dinheiro, já gastou muito tempo, já foi em vários lugares, em cidades, em estados, em países. Você já bateu em várias portas, tentando encontrar solução para o seu problema. E até agora nada, 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 nada. E você gastou dinheiro, e você está desanimada, você está desanimado, você está pensando no pior. Talvez alguém que está me assistindo agora esteja passando exatamente por essa situação. E essa mulher estava desanimada. E a hemorragia continuava. E a sua vida ia sendo despejada, destruída, acabando dia a dia, momento a momento. Mas no verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então lembra da introdução? Jesus estava indo de um determinado lugar para a casa de Jairo, para atender a filha dele. E nesse trajeto, no meio do caminho, então essa mulher com esse problema todo, ela vê Jesus passando por ali. Jesus ia para outro lugar atender outra pessoa e ela viu Jesus passando, a multidão apertava, a multidão dificultava e diz o texto que ela foi pelo meio da multidão se esquivando para cá, para lá, buscando encontrar uma brecha, uma saída, um caminho e finalmente ela chegou até Jesus. Ela sabia que Jesus tinha um compromisso porque Jesus estava caminhando, estava indo de forma rápida. E ela não queria atrapalhar Jesus, não queria tomar o tempo precioso de Jesus. E ela pensou assim, se eu conseguir pelo menos tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que ele vai me curar. Veja, você tem que entender que não é a roupa que cura uma pessoa, não é a gravata, não é a túnica, não é o vestido, não são os objetos materiais que curam uma pessoa. Quem cura uma pessoa é Deus, é Jesus. Mas essa mulher tinha uma fé tão grande que ela pensava assim, se eu não conseguir falar com ele, se eu não conseguir tocar nele, mas pelo menos se eu tocar nas vestes dele. Então o detalhe aqui é a fé. O detalhe aqui é a certeza que ela tinha de que Jesus era a solução para o seu problema. Que Jesus tinha a solução e que Jesus era a própria solução. Você entende? E ela pensou, se eu conseguir pelo menos tocar nas vestes dele. Isso é fé. E a Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diríamos para essa montanha, passa daqui para lá, e ela passaria e nada seria impossível. Então essa mulher pensou assim, se eu conseguir tocar nele, e o verso 27 fala que ela ouviu falar de Jesus, ela veio por trás e por entre a multidão e conseguiu estender a mão e tocar nas vestes de Jesus. O verso 28 fala assim, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E o verso 29 diz, e logo se lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uau, eu acho isso extraordinário. Ela conseguiu então entrar no meio da multidão e tocar Jesus. Tocou as suas vestes e ficou curada. A hemorragia estancou, a doença acabou, o problema acabou. Veja que ela gastou tempo, dinheiro, 12 anos indo para cá e para lá, para cima e para baixo, viajando, tentando encontrar a saída e nada. Mas quando encontrou Jesus e tocou pelo menos nas suas vestes, foi totalmente curada. Aí Jesus parou e perguntou para os discípulos, quem me tocou? Foi até um pouco cômico, porque a multidão apertava Jesus. Todo mundo tocava nele. Só que Jesus falou assim, não, mas em mim tocaram diferente. Eu senti um toque diferente, porque de mim saiu o poder.
Veja que detalhe. A multidão tocava Jesus, apertava Jesus, mas não saía poder e não era um toque diferente. Isso diz alguma coisa, não diz? Às vezes você vai à igreja, tem uma multidão na igreja. Todo mundo está ali cantando, todo mundo está ali participando dos serviços sagrados. Mas o que Deus quer é que você tenha uma postura diferente, uma atitude diferente. Que você possa, mesmo no meio da multidão, estar concentrado, concentrada em Deus, adorar a Deus de verdade. Nem sempre a multidão está adorando a Deus de verdade. Nem sempre a multidão está buscando a Deus de todo o coração. Você viu que a multidão apertava Jesus, tocava nele, mas Jesus, quando alguém tocou com fé, ele parou e disse: alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. Você percebe então que a salvação é individual e que Deus aceita a nossa adoração individual. Muitas vezes há uma multidão reunida, mas aquela multidão não está adorando a Deus de verdade muitas vezes. Não está obedecendo aos mandamentos de Deus de verdade. Não tem uma fé viva de verdade. Você precisa ser diferente. Você precisa orar de verdade, ler a Bíblia de verdade, adorar a Deus de verdade, ser fiel de verdade, tocar de verdade. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que estuda a Bíblia com sinceridade, que ora com sinceridade, uma pessoa que busca a Deus de todo o coração, com toda a sinceridade da alma. Jesus sabe que nós, ou quem fizer isso, estará tocando-o diferente. E você e eu precisamos aprender isso. Então Jesus para, se volta, e a mulher no meio da multidão fala: Senhor, fui eu que toquei. Mas eu não queria te atrapalhar, mas eu fui curada. E o texto, o versículo 29 diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia. E aí o texto continua e diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo e cônscia de que nela se operara, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, dizendo a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Veja, a tua fé te salvou. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão atrás de tantas bênçãos e curas e milagres, mas muitas vezes as pessoas querem fazer uma barganha com o dinheiro, com o dízimo, com a oferta, com um pacto, com alguma ação, com alguma obra, com alguma caridade. Veja, não é isso. Essa mulher gastou todo o dinheiro que tinha e não obteve a cura. Mas quando ela, pela fé, tocou as vestes de Cristo, ela foi curada. Eu convido você hoje a chegar mais perto, pela fé, a aumentar sua fé, a ter uma fé robusta, uma fé fortalecida, uma fé verdadeira. E para você ter uma fé verdadeira, fortalecida, é preciso estudar a Bíblia, orar, buscar a Deus com sinceridade. E com essa fé, com essa confiança em Deus, com essa comunhão íntima com Ele, com esse relacionamento com Ele, a sua fé vai mover montanhas. Não pare de orar, não pare de orar até que a montanha se mova. Não pare de clamar, não pare de estudar a Bíblia, não pare de buscar a Deus até que a montanha haja se movido. Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas você precisa perseverar na oração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta mensagem. Abençoe esta pessoa que ora comigo, esta mulher, este homem, este jovem, esta criança, esta pessoa que precisa de um milagre. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa. Faça um milagre nela, faça um milagre em nós, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendeu? Procure uma igreja adventista do sétimo dia e nós vamos te ajudar ainda mais. Procure o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja e nós vamos te ajudar ainda mais. E que Deus ilumine seus passos hoje e sempre. Amém.